Boa noite, pessoal. Continuando a matéria que a gente começou na sexta-feira, a gente vai dar continuidade aqui, tá certo? Então a gente terminou a matéria, a aula da sexta-feira, falando sobre escorregamento, não é isso? Escorregamento, nada mais nada menos, é a diferença, tá certo? Da velocidade, certo? Do campo girante, do estator de um motor de indução eletromagnética com a velocidade em RPM, assim como também a RPM da velocidade do nosso estator, da RPM do nosso rotor, tá certo? Então é a diferença, né? Ou como podemos dizer, a dificuldade que o nosso rotor tem de acompanhar a velocidade da fêmea do nosso estator, tá certo? Aprendemos que existe, tá certo, uma influência do campo eletromagnético induzido através de uma corrente, tá certo, diretamente aplicada no rotor do nosso motor, a qual ela nos dá, né, ao sentido, tá certo, da nossa RPM e a velocidade do estator, tá certo? Isso acho que deve ter ficado bem claro nas últimas aulas, tá bem? Então, a gente falou sobre máquinas síncronas e máquinas assíncronas, tá certo? Que seriam máquinas síncronas? Síncronas, falando novamente sobre esse assunto, é aquelas máquinas que a RPM do seu estator, certo? É parecido ou semelhante, né? Ou igual ao do nosso rotor, certo? A RPM do estator, do campo girante do estator, gerado pelo fenômeno, né, do eletromagnetismo, que é a indução eletromagnética, através de uma corrente, como eu falei, e influencia na rotação do nosso eixo, né, do nosso rotor. Aí a gente tem várias coisas que podem influenciar nesse sincronismo, certo? Então, máquinas síncronas são aquelas que o seu estator, no seu rotor, está de acordo com a RPM, que é rotações por minutos do rotor. O meu estator está de acordo com as rotações por minuto do estator, tá certo? O campo eletromagnético gerado. Isso está bem claro, certo? E as máquinas assíncronas são aquelas que não conseguem acompanhar, tá certo? Por algum motivo construtivo, como eu falei, pela questão do trabalho, da aplicação desse motor e vice-versa, tá certo? Então, no motor de indução eletromagnética, né, a velocidade de rotação, né, é diferente da velocidade do sincronismo, devido a muitos fatores, certo? A gente falou na aula passada sobre fator de potência, certo? E nelas a gente falou sobre potência ativa, potência reativa e potência aparente, sendo que a potência ativa é que transforma realmente a potência aplicada nos enrolamentos do motor, se transforma em trabalho, né? Transferindo isso através do campo eletromagnético que a gente está falando do sincronismo, tá certo? Com o nosso rotor, tá certo? Do estator para o rotor. Então, isso é a potência aplicada ou a potência que pode ser aproveitada. Né? Já na potência ativa e na potência reativa é aquela que de alguma forma não chegou a gerar trabalho, certo? Meio que se desperdiçou pelo meio do caminho e se perdeu nas bobinas por aquecimento ou algo do tipo. Então, este fato, né, com relação ao escorregamento, este fato deve-se porque existe uma diferença da velocidade do rotor e do campo girante. A gente chama isso de escorregamento. Assim, tá certo? Assim está a diferença da velocidade, tá certo? E dá-se o nome de escorregamento, tá certo? Que pode ser calculado de alguma forma pelo um esquema matemático, tá certo? Então, alguns fatores que fazem com que a velocidade do eixo do motor deixe de ser exatamente a velocidade
do estator, né, ou seja, do campo eletromagnético girante, por exemplo, esta velocidade, né, varia ligeiramente com a carga, tá certo, mecânica aplicada em seu eixo. Ou seja, está diretamente relacionado à sua aplicação. Muitas das vezes, se esse motor estiver trabalhando com algo leve, ele vai conseguir acompanhar o estator, né? Vamos supor, um motor que gira no vazio, né? No vazio ele vai conseguir acompanhar a velocidade do estator, certo? Então já um motor que trabalha com materiais pesados, tá certo? Com trabalho pesado, por sua natureza e pela sua aplicação, ele não vai conseguir acompanhar. Então a gente vai fazer o cálculo, tá certo? Por algumas informações que a gente pode obter através da placa do nosso motor para saber qual é o escorregamento dessa nossa máquina, tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente precisa saber, certo? Primeiramente, que S, né, que a gente vai determinar que vai ser o nosso escorregamento, que esse nosso escorregamento a gente vai dar ele em porcentagem e depois vamos fazer o cálculo para saber quanto de RPM o estator, na verdade o nosso rotor não está conseguindo acompanhar do nosso estator, ou seja, o rotor não está conseguindo acompanhar nosso estator um certo valor e a gente vai descobrir isso, tá certo? E como é que faz isso? Da seguinte forma: a gente vai determinar que NS é a rotação do nosso estator, ou seja, a rotação do campo girante que influencia no meu estator, tá certo? Ele vai chamar ela de NS. E N vai ser a rotação do nosso rotor, tá certo? Que tenta acompanhar a rotação de NS. Certo? E novamente a gente vai repetir NS aqui embaixo. Então a gente vai pegar NS menos N, que é a rotação do nosso estator, sobre NS. E a gente vai fazer o quê? Vezes 100. Por que 100? Porque essa é uma regrinha básica para a gente compreender, ou seja, receber o resultado dela em porcentagem. Vamos fazer um exemplo? Então a gente vai fazer um exemplo para que a gente possa realmente entender essa relação de campo girante do nosso estator com a RPM do nosso eixo, tá certo? Então eu já tenho aqui um esquema para a gente fazer, tá certo? A qual diz assim: imagine um motor com alimentação de 380 volts, tá certo? Com certeza esse motor eletrifásico, trabalhando em 60 Hz, né? E sua velocidade da FEM, pessoal, que é a FEM, que é a força eletromotriz, tá certo? É a força do campo girante do meu motor, em média é de 1.700 RPM. E quem é o que é esse 1.700? É o nosso NS, que é a velocidade do nosso campo girante. Então assim a gente já começa a montar o nosso esquema. Então NS é igual a 1.700 menos N. Quem é N? Então, se a velocidade média do meu estator é de 1.700 e a sua velocidade nominal do rotor, tá certo? É de 1.550. Sobre NS novamente, não é isso? É assim que o esquema que eu fiz aqui dizia, sobre NS, que é 1.700. Vezes 100. Detalhe, pessoal. Existe um motivo
dois números aqui, dois valores, estarem em parênteses. Porque se a gente colocar fora de parênteses e ir fazendo como um costume que a gente tem, né? Desculpa, pessoal. Um costume que a gente tem de já ir fazendo o cálculo por completo, né, na calculadora, mesmo do celular, às vezes acaba dando errado. Então, o que é que esse parênteses quer dizer? Quer dizer que quando você fazer o cálculo, mesmo que seja pelo celular ou pela calculadora, ele vai dizer que está dizendo que você deve primeiramente resolver os que estão entre parênteses para depois fazer o restante. Tá certo? Então você vai primeiro NS, que é 1.700, menos N, que é 1.550, tá certo? Sobre NS, que é 1.700. Então, sempre vocês vão utilizar a opção desses dois primeiros aqui, tá certo? Os numeradores, né, entre parênteses. Depois, consequentemente, você vai adicionando os outros cálculos. Então, vai ser 1.750 menos 1.550 sobre 1.700, tá certo? Aí depois vai fazer o quê? Multiplicar por 100, que vai nos dar o valor, né, em porcentagem, não é isso? Então, 1.700 menos 550 sobre 1.700 é igual a 8,82%. Tá certo? 8,82% de diferença sobre o escorregamento do estator para com o rotor, tá certo? Aí tem como saber quantos em RPM a gente vai ter aqui nesses 8,82%? Sim. O resultado de 1.700 menos 550 é o resultado que a gente tem de RPM de diferença sobre a questão do escorregamento, tá certo? Então esse é um dos cálculos, tá certo, a ser feito para saber a diferença, tá certo, do campo girante do meu estator para com o nosso rotor do nosso motor, tá certo? Que a gente dá por nome de escorregamento, tá bem? Bom, pessoal, nessa segunda parte a gente vai fazer um cálculo, tá certo? Para poder encontrar a RPM de um determinado motor, tá certo? Sabemos que a sigla RPM, né, está relacionada à questão da velocidade, tá certo? Por minuto, RPM, velocidade por minuto, tá certo? Então a gente é bem comum, né, a gente escutar essa palavra aí, RPM, né, tem um carro, né, e outros equipamentos, né, que mede a velocidade da rotatividade de determinado equipamento, tá bem? Então, o campo magnético, né, de cada fase representada por um motor, por um vetor, né, é a soma vetorial, não é isso? De um campo resultante. Ou seja, a gente tem uma defasagem entre polos, tá certo? Que essa defasagem a gente vai dar em graus, beleza? Então, essa defasagem em graus mais a frequência do nosso motor mais a quantidade de polos, vamos chegar à nossa RPM. Então, existe um cálculo para isso e a gente vai aprender, tá certo? Então, pessoal, a fórmula ela é a seguinte. Nós vamos usar NS novamente. NS, que é o quê? NS vai ser a velocidade síncrona em RPM, que a gente vai descobrir do nosso equipamento. E ela é muito simples. Lembrando que a defasagem, tá certo? Mediante ao diâmetro do nosso estator, certo? Onde está acoplado ali as nossas bobinas, né? Ou nossos polos,
certo? Tem uma certa defasagem. E essa defasagem, pessoal, ela é de 120 graus. Tá certo? E o nosso motor ele trabalha em uma determinada frequência. Certo? Para a nossa região ou para o nosso país, a frequência é 60 Hz. Então, a gente vai pegar essa defasagem e multiplicar por 60 Hz. Certo? E depois dividir pela quantidade de polos. Certo? Que a gente vai chamar polos de P aqui. Certo? E o resultante vai ser igual à nossa RPM. Certo? E a gente vai fazer um exemplo aqui que é para que a gente possa, né, entender melhor. Então, imagine aí um motor elétrico trifásico, né, que possui as seguintes especificações. Né? Ele tem uma tensão 220, tá certo? Ah, professor, existe, eu já até falei isso em sala de aula, vou falar novamente, existe sim, motor 220 trifásico, tá certo? Mas poderia ser um motor 380, 440, 380, 620 e por aí vai. Trifásico também, tá certo? Então imagine aí um motor, certo? Trifásico 220, que tem uma defasagem entre polos, certo? Que são as bobinas do meu estator, de 120 graus, certo? Vezes a sua frequência, que é de 60 Hz. Hz sobre a quantidade de polos, que esse motor ele vai ter 4 polos. Se ele tem 4 polos, pessoal, quantas bobinas esse motor tem? Se ele tem 4 polos, ele tem 2 bobinas, não é isso? Para que cada um seja um polo, certo? Que ele vai ser igual a, vamos lá, 120 vezes 60 dividido por 4, nós vamos chegar no valor resultante de 1.800 RPM. Certo? Cálculozinho fácil, básico de vocês fazerem na calculadora, até mesmo do seu celular. Certo?